Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar aí a questão do projeto elétrico, que teremos muitas aulas ainda, focando na parte de projetos. Então, a aula de hoje, iremos ver aí a parte de conceituação de demanda e potência instalada. Na sequência, tabela de fator de demanda para instalações residenciais, levantamento da demanda em instalação, que seria o nosso exemplo, né, em uma instalação específica, e a determinação mínima de condutores para iluminação e tomadas. Muito bem, partindo aí para o dimensionamento da entrada de energia, nós temos que, para realizar o dimensionamento de condutores, alimentadores e respectivos dispositivos de proteção, é preciso entender alguns conceitos. O primeiro seria a demanda, que é a potência elétrica em quilowatts requisitada por determinada carga instalada. E nós temos também a potência instalada, que é a soma das potências nominais de todos os aparelhos que compõem uma instalação ou sistema. Então, nós vimos aí, a potência instalada, nós verificamos lá potência de iluminação, potência das tomadas, e daí fizemos aquela questão da conversão, de potência aparente, que era o S, para a potência ativa, que é o P dado em watts. Isso daí é a potência instalada juntamente com os pontos específicos, que é o chuveiro, e a torneira elétrica para o nosso exemplo de instalação. Agora, a demanda, ela traz aí, de forma bem resumida, aquela questão tem uma potência instalada de tantos quilowatts, mas todos os equipamentos, em todo momento do dia, do mês, da semana, do ano, todos eles estarão ligados em máxima potência simultaneamente? A tendência é que não, né? Dificilmente a gente vai ligar geladeira, micro-ondas, fritadeira elétrica, forninho elétrico, que mais? Chapinha, TV, DVD, videogame, ferro de passar, o que mais? Rádio, qualquer coisa, né? Qualquer equipamento aí que a gente tenha uma certa demanda de energia, a gente não vai ligar todos ao mesmo tempo. Então a demanda, ela traz aí para nós o que seria esse nível de potência efetiva que vai ser consumida, por esses equipamentos, pelos equipamentos ali de instalação. Então nós temos aqui que a potência de demanda, potência de alimentação ou provável demanda, é a máxima demanda instalada aplicada ao seu respectivo fator de demanda. Então nós temos uma tabela aqui que leva em consideração os pontos de iluminação, a somatória de todas as potências aí, iluminação, tomada, E nós temos aqui, para entender, nós temos aqui 1000, que seria 1000 watts, até 2000 watts. Qual seria o fator de demanda? 0,75. De 2000 a 3000, 0,66. De 3000 a 4000, 0,59. De 4000 a 5000, no nosso caso se encaixa aqui, 0,52. 5.000 a 6.000, 0,45 até aqui os 10.000. Beleza, turma? Tem uma tabela aqui para consultar. Mais uma, A gente vai ver muitas tabelas ainda. Tudo com base na norma, Retirados da norma 5410. Para instalações elétricas de baixa tensão. Muito bem, a demanda para pontos específicos de utilização também é definida por uma tabela, conforme eu já disse aí, E essa tabela vai definir o fator de demanda em função do número de pontos específicos. Então nós temos ali fator de demanda e o ponto de alimentação específico ali, nós temos o quê? Nós temos um chuveiro e uma torneira elétrica, Então nós temos número de circuitos 1, 2, Portanto, o fator de demanda vale 1. Mas e se eu tivesse 2 chuveiros e uma torneira elétrica? 3. O fator de demanda seria 0,84. Então, o fator de demanda está relacionado ao número de circuitos que nós temos para pontos específicos de alimentação. Agora, a definição do cálculo para a demanda total. Temos aí, apenas para o caso de residências individuais, aplicam-se os valores da tabela do slide 4. Então, aquela tabela de potência para iluminação e tomada, somados, é utilizado para residências individuais.
usados para a determinação do fator de potência, de carga de iluminação e tomada. Assim, a provável demanda é calculada por... Teríamos essa formulinha, no qual aqui a potência de demanda. O G seria aquele 0,52, né, que nós vemos no slide 4, vezes a potência de iluminação mais tomada, mais a potência de pontos específicos, que somados ali, chuveiro mais torneira elétrica, resultaria ali no fator de demanda, que é 1. 1 vezes a potência deles somadas vai ser eles mesmos, né? Aí aqui eu coloco um glossário referente a cada item da fórmula, né? Então, PD seria a provável demanda, né? Nós teríamos o P1 como o somatório das potências nominais para tomada e iluminação, dada em watts, né? Já fizemos a conversão por fator de potência. P2 é o somatório das potências de pontos específicos de utilização. E o G é o fator de demanda, que foi omitido lá no slide 4, que é aquele 0,52 em função da potência de iluminação mais tomada. Então, no nosso exemplo, nós temos que 620 mais 3.920 dá 4.540, que é o que eu falei para vocês. Pela tabela 4 temos o 0,52, e P2 é a potência do chuveiro mais a potência da torneira elétrica, resultando em 10.800 watts. Né? Também já vimos lá que o fator de demanda para esse caso é 1, né? Respondente aí a 2 pontos. E, portanto, ao realizar o cálculo daquela formulinha mostrada no slide anterior, teremos que a potência de demanda é de 13.160. Tá? Esse valor ele é usado para dimensionar condutores de circuitos de distribuição, aplicando ali um fator de utilização que é estabelecido em 0,95. Tá? Então, nós pegamos esse valor, dividimos por 0,95 e teremos aí uma potência efetiva a ser utilizada para o dimensionamento, melhor dizendo, ali dos condutores, né? Daí sim com base na corrente elétrica. Então, falando aqui sobre o dimensionamento de condutor, né? O dimensionamento dos condutores é uma etapa muito importante, obviamente, né? Se eu tenho um condutor que ele vai processar ali, por exemplo, né, 20 amperes. Eu não posso colocar um condutor que vai suportar no máximo 15. Né? Por quê? Se ele vai processar 20 amperes de corrente de forma intermitente, mas tendo uma certa frequência, né, ao longo prazo, ele vai pegar fogo, né, no momento ou outro, vai superaquecer. Por quê? Porque ele aguenta 15, se circula 20, está acima da capacidade nominal dele. Para isso é necessário calcular uma seção nominal capaz de permitir a passagem da corrente elétrica sem que ocorra o aquecimento excessivo, é o que eu acabei de citar, e que siga a tensão determinada nas normas específicas. E para variar, nós temos que, segundo a NBR 5410 de 2004, em seu item 6.2.6.1.2, os condutores devem atender aos seguintes critérios. Né? Então, existem alguns critérios. O critério do item A da normativa está relacionado à capacidade de condução de corrente dos condutores, igual ou superior à corrente de projeto do circuito, certo? Incluindo os componentes harmônicos, que isso daí é pertinente a um outro momento aí do curso, né, a se tratar. Afetadas dos fatores de correção aplicáveis. Então, nós temos ali o fator de correção de temperatura, correção de agrupamento, né, que seria temperatura é se o condutor ele está submetido a uma temperatura muito acima ou muito abaixo da temperatura ambiente, que é considerada ali em torno de 30 graus. E o fator de agrupamento é quantos cabos vão no eletroduto, né? Eu tenho um eletroduto ali de uma certa seção, né, por exemplo, de 3/4, por exemplo, e vai passar ali 10 cabos. É possível? Não. Muito difícil, né? Agora, se eu for passar 3, 4 cabos, eu consigo. Mas o que acontece? Dependendo do número de cabos que eu vou passar ali, o tipo de cabo, tem um fator de correção por agrupamento, né? Porque eu estou agrupando um certo número de condutores, né?
Não é apenas um condutor, são vários. E obviamente a gente passa ali, é retorno, vai fase, nêutron, tem o terra, né, de referência ali para tomadas, por exemplo, chuveiro. Então você tem que ter ali essa consideração, né, considerar que esse fator de correção que ele é importante, tanto para a temperatura quanto para agrupamento. Tem a proteção contra a sobrecarga também, né, que nós veremos ali, tem os disjuntores, eles atuam tanto em sobrecarga quanto em curto-circuito, que é um elemento de proteção, os termomagnéticos. Né, nós temos ali proteção contra o curto-circuito, que também está relacionada ali à solicitação térmica. Então nós temos o disjuntor termomagnético, né, ele faz essa proteção. Nós vamos estudar mais adiante como ele funciona, mas tanto no curto-circuito, que é o momento que em geral a corrente sobe, vai em valores astronômicos e causa aí um sobreaquecimento dos condutores, danificando todos os elementos ali se não forem interrompida, né, a tempo. Então tem um tempo de acionamento, tudo isso daí a gente vai ver mais adiante, chegando na proteção de sistemas elétricos, né, instalação de baixa tensão. E a proteção contra choques elétricos por seccionamento automático dos esquemas de aterramento TN, né, terra e neutro. E nós temos o IT também, né, quando tem ali um aterramento via impedância, quando pertinente. Então, o sistema ali de proteção contra choques elétricos está relacionado ao IDR, né, interruptor residual diferencial. Por exemplo, né, de uma forma bem sintética, eu toquei numa parte energizada de uma máquina, né, uma carcaça metálica, no qual está sendo tocado por uma fase. Tá? Então está tendo ali uma falta, ou seja, parte da energia está indo para essa carcaça metálica. Se chegar lá uma pessoa com contato à terra e tocar nessa carcaça, há uma tendência que a energia circule pelo corpo, né? Por exemplo, ele tocou com o braço, toca com o braço, corrente vem pelo braço, passa pelo corpo e fecha na perna, né? Porque na perna ele fecha, se estiver descalço, por exemplo, pode fechar ali na terra, né? Então, essa corrente passando pelo corpo da pessoa pode vir a matá-la, inclusive, né? Até porque a sensibilidade de um IDR é de 30 mili. Então, se ultrapassou ali os 30 mili, já causa aí danos graves na pessoa, podendo matá-la. Tem inclusive uma tabela estabelecendo aí os níveis de corrente, né, e quais são os efeitos no corpo humano. Mas enfim, o que interessa é que existe um equipamento aí de proteção contra choques elétricos. É necessário um aterramento, né, obviamente, mas tendo ali o aterramento você consegue ali ter também essa proteção. A proteção, às vezes tem aquela questão, né, só com aterramento. Na realidade, o IDR é assim, qualquer fuga que exista de corrente, ele pega. Então, se houver uma fuga, mas não tiver ali aquela malha de aterramento, ainda assim, se não tiver retorno para neutro ou retorno fase-fase, ele consegue pegar. Mas isso aí, né, são questões para a gente estudar posteriormente, apenas passando aí um apanhado geral, né, do que a gente vai estudar com base no que está sendo dito aqui nesse item pré-definido pela norma. E os limites de queda de tensão, né? Porque, por exemplo, nós temos aquela relação, está até diretamente relacionada com a lei de Ohm, mas entra também segundo a lei de Ohm. Por quê? Os condutores, eles têm uma seção, seria área, né? Seção é área. Então, existe ali uma área de cobre ou alumínio, no qual passa corrente elétrica, e com base nessa seção e no comprimento do condutor, temos ali uma resistividade para o cobre e uma para o alumínio. Com base nesses três dados, tem-se então uma resistência elétrica. Essa resistência elétrica, em linhas muito longas, né, ou então partir lá do quadro de distribuição, passou ali por exemplo, 50, 60, 70, 100 metros, né? Então tem um comprimento muito grande da linha, né, do condutor até atingir o ponto específico, a carga, um ponto de alimentação específico, uma tomada, o que quer que seja. Então, quando a corrente circula por ali, por se ter uma resistência naquele condutor, via a segunda lei de Ohm, nós temos queda de tensão. Tá? Nós vimos num circuitinho de corrente contínua, tem uma fonte,
2 resistores. Passou corrente pelos resistores, temos queda. Então, instalação elétrica, mesma coisa. Essas resistências dos condutores faz surgir uma queda de tensão. E essa queda de tensão também tem aí alguns limites por norma. E as seções mínimas, né? Então, você vai fazer ali um dimensionamento de iluminação, tomada, já vou colocar a tabela aqui, ó. Nós temos ali seções mínimas a serem utilizadas do condutor. Então, por exemplo, circuito de iluminação, chega lá no eletricista. Quanto que é para iluminação? A iluminação 2,5. 1,5, vai, 1,5 tá bom. 1,5. Nem precisa ser 2,5. 2,5 a gente põe em tomada. De onde ele tirou isso? Da norma, acredite se quiser. Por quê? Porque nós temos ali seção mínima para iluminação e seção mínima para circuitos de força. Tem também para sinalização, né? Sinalização e circuitos de controle. Então, o que nós temos ali no nosso exemplo, né, no projetinho, nós temos parte de iluminação e parte de força. São condutores de cabos isolados, tem a possibilidade também de condutores nus, que são aqueles condutores que a gente vê no poste, normalmente em distribuição primária, né? A distribuição primária é quando nós temos aqui na região de Sorocaba os 24.000 volts, tá? Então, quando existe algum choque aqui em distribuição primária, né? Alguém toma um choque ou às vezes aqueles andaimes, né, encostam na rede de média, que isso daí seria definida como média tensão, né? Nós temos os 24.000 volts aí, e então se ocorrer algum tipo de falta ali, com um nível de tensão muito elevado, né? E lá nós temos condutores nus. Se vocês olharem lá pro poste, né, na parte mais alta, tem o transformador, que é aquela caixa grande, e embaixo tem os condutores ali já isolados. Mas lá em cima, no ponto mais alto ali do poste, desses que nós vemos na rua, temos condutores nus. Tá? São condutores de força, e alguns aí, inclusive, isso daqui é interessante, ó. Tem fiozinho, se você olhar alguns transformadores, lá na parte superior, onde chega a 3 fios, são fiozinhos fininhos, pensa, pô, mas cadê a energia? Não passa por aí? Mas um fiozinho assim, você olha de longe, né? Você pensa, pô, espessura ali de, vamos pôr 10 fios de cabelo, e tá passando 13,8, 24.000 volts, né? Por que disso aí? Porque tem pouca corrente. Quanto maior a tensão, menor a corrente para manter a mesma potência. Então daí tem ali fios um pouco menores, né? Com seções menores. Mas enfim, isso daí é para vocês terem noção, né? Em termos de aplicação de condutores nus, pode acontecer também em instalações elétricas residenciais. Certo? Em geral, via de regra, não utiliza-se muito alumínio, até porque a área dele é muito grande, né? Embora ele seja um pouco mais leve, ele tem aqui muito volume, né? Isso atrapalha principalmente naquela parte de agrupamento. Então, trabalha-se muito mais com cobre, né? Então, essa tabela aqui, ela define parâmetros mínimos. O que vocês têm que saber é assim, tá, circuito de iluminação e circuito de tomada. Para iluminação, quanto? 1,5. 1,5. Tá? E tomada, 2,5. Isso aí. Não fiz o dimensionamento na minha tomada lá. 0,75 garante, certeza. Não, mas a norma fala que a seção mínima para tomada é 2,5. Iluminação é meio. Fiz o cálculo. Daí a norma fala. Seção mínima para iluminação 1,5. Então não interessa. Fiz o cálculo, deu 0,75. Você vai usar 1,5 para iluminação. Deu 0,50 para força. Você vai usar 2,5. Tá? Norma recomenda, a gente segue. Tem um porquê de ser, né? Senão ela não existiria. Tá certo, turma. Agradeço aí mais uma vez a atenção de todos. Essa aula aí relacionada à normativa, ela pode ser meio maçante, tem bastante texto, não tem tanta continha, que eu sei que vocês gostam, né? Eles estão no curso aí da área de exatos, presume-se que tenham aí um certo apreço por matemática física, mas essa questão também de interpretação, leitura e interpretação de norma faz parte, né? E todos como técnicos aí da área elétrica devem ter noção do que se trata quando se fala de dispositivo de proteção, seção de condutor, relação entre
tensão, comprimento, né? A questão de potência, nível de corrente, isso daí deve estar impregnado aí nos senhores, né? Um conhecimento que deve estar impregnado a todos da área elétrica e principalmente na parte de instalação, né? Falou em tomada, 2,5. Né? Falou em iluminação, 1,5, tá? Milímetros quadrados para condutores. Isso daí, para pensar, já resolve grande parte aí dos problemas práticos, né? A não ser que você vai fazer uma instalação aí, grandiosa ali, com cargas como motor, uma oficininha, né? Às vezes tem, ou o cara está querendo implementar, daí precisa ser de um projetinho mais específico. Mas vamos pôr aí, 70% dos casos, essa regrinha aí do 1,5, 2,5 já consegue contornar bem para pequenas instalações, né? Conforme é o nosso caso. Nosso caso é uma pequena instalação. Vocês vão ver que tem vários procedimentos a serem seguidos, mas ainda assim, aprendendo para uma pequena instalação, consegue se ampliar depois, mudando apenas as dimensões. Tá certo, turma? Eu vou finalizar aqui para não estender muito mais. Grato a atenção de todos. Qualquer coisa, estou no chat. Pode mandar pergunta, pode mandar áudio, né? Para tirar qualquer tipo de dúvida. Sempre disponível a vocês aí no horário da aula. Eu agradeço a atenção de todos, sempre. Bons estudos. Até!